Da Clube, com Renato Abreu e Jonas Melo. Jonas Melo. Aí, 7h42, de volta com o Jornal da Clube. Aqui comigo o Dr. Walter Filho, promotor de justiça, que vai já comentar sobre esse caso aí do Pisolato. Ele é uma situação complicada, mas daqui a pouquinho você vai ouvir Walter Filho a respeito desse assunto. Mas, meu caro Gils e ouvintes, durante a ordem do dia da sessão plenária de ontem, dia 10, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Tim Gomes do PHS, esclareceu o posicionamento da mesa diretora em relação à indicação da deputada Silvana do PMDB para a presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido. O parlamentar explicou que a decisão se deu por consenso entre os deputados que compõem a mesa e a própria PMDBista. O princípio de indicação para a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania não deu certo. Vamos estar sempre trabalhando com muito consenso e diálogo. É uma marca registrada do grande deputado Tim Gomes, que sabe realmente negociar nesses momentos mais difíceis e achar uma saída. O vice-presidente esclareceu que o nome da PMDBista não havia sido ainda homologado em processo de votação que vai ocorrer na própria comissão. Ela deve estar cotada aí para essa nova comissão. E essa Comissão de Direitos Humanos já tem um novo nome, mas aqui 7h43 nós estamos com o Walter Filho, promotor de justiça, que vai falar desse caso do Pisolato, que já estoura novamente aí na mídia nacional e internacional. Bom dia, doutor. Grande Jonas, bom dia a todos. Pisolato é aquele que tem a dupla cidadania, né? Exato. Ele não foi extraditado porque há esta ressalva, sendo brasileiro, mas tem a cidadania italiana, e aproveitou, né? Num momento de distração, diria assim, e fugiu do país, está na Itália, e mais uma vez é centro destas corrupções que estão aí saltando, né? Brasil e mundo afora. Dificilmente, Jonas, o Pisolato voltará ao país, né? Ele vai ficar lá. Seria talvez uma maneira dele esconder informações que não quer passar, né? Repassar aquilo que sabe, porque durante muito tempo ele estava numa função estratégica do Banco do Brasil, né? Isso. E foi denunciado e condenado naquela primeira investigação da Polícia Federal, que resultou na ação penal 470, conhecida popularmente como Mensalão. Ele pegou 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva. É bom que se diga. Condenado, ele sabia que teria que ficar na prisão. Então, optou pela fuga, chegou a ser preso na Itália. O procedimento lá contra ele é pequeno, a pena é muito baixa, que seria a falsidade, né, documental feita lá no próprio passaporte do irmão, ou ideológica, usando documentos. Não sei como seria a acusação feita lá, e ele teria usado apenas o passaporte do irmão. Seria mais ou menos isso a informação que se tem pelas notícias que a imprensa coloca. Então ele vai continuar lá. Não pensem que Pisolato voltará ao país. Sabe que aqui, chegando no território nacional, ou mesmo se ele fosse determinada a extradição dele para o Brasil, pelo governo da Itália, ele teria que iniciar cumprimento de pena, né? Teria que ir direto para o cárcere para fazer o cumprimento da pena, como os demais que estão lá, aqueles que operaram, como Marcos Valério, né? Delúbio Soares, Zé Disseu. Outros, Zé Disseu, que já cumpriu parte da pena, Genuíno e outros que foram condenados. Todos aqueles que estavam relacionados lá na denúncia do Ministério Público no caso do Mensalão. Então não vi até essa notícia, não li, cheguei a ler essa notícia de ontem sobre ele, o Pisolato, que está novamente, se ouvir rapidamente algumas manchetes, mas é como eu estou te falando, não pense que ele volta ao país. Teria muitas informações a prestar, então prefere ficar, usufruir desta prerrogativa que é a dupla cidadania, tendo a cidadania brasileira e tendo a cidadania italiana. Na verdade, você, quando tem essa dupla cidadania, você tem algumas prerrogativas que a lei permite, a lei local da Itália. Aqui no Brasil, por exemplo, se você cometer um crime lá fora e ficar aqui no Brasil, mesmo que esse crime seja grave, um crime hediondo, você não vai ser extraditado, porque aqui não se extradita o filho nacional, né?
É lei, né? A própria Constituição diz isso. São 7h47 de volta. Renato Abreu. Bom dia, Renato. Bom dia, meu caro Jonas. Aqui é o Dr. Valto, um abraço a ele. Ô, Dr. Valto, hoje as notícias, inclusive o site do Jornal do Estado de São Paulo, apontam que a defesa do Henrique Pizzolato, que o senhor já historiou bem, é aquele ex-diretor do Banco do Brasil, que operava também o dinheiro do mensalão dentro do Banco do Brasil, portanto cai por terra aquela argumentação de petistas de que o mensalão não usou dinheiro público. Ora, como não usou dinheiro público, se usar dinheiro dos Correios e do Banco do Brasil, que são órgãos públicos, né? Então cai por terra essa justificativa ridícula de que o mensalão só operou com dinheiro privado, mas o mensalão também utilizava a história da compra de votos. Bom, e esse é um outro caso que o Supremo já se posicionou, já condenou, enfim, as pessoas já foram para a cadeia e tal. Pena que este país as penas são muito brandas para corruptos, né? Porque os corruptos estão em casa já, é lamentável isso. Mas, enfim, o jornal Estado de São Paulo diz hoje que a defesa do Pizzolato, na apelação que o Brasil está fazendo para tentar extraditá-lo, a defesa do Brasil alega duas coisas. Primeiro, que ele teria cárcere de qualidade. É uma espécie de... O Brasil está prometendo uma cela VIP para o Pizzolato. Mas a defesa está alegando que a defesa do Pizzolato lá, que o Brasil, os cárceres são medievais, etc. Não dão no primeiro momento, foi um dos argumentos da Procuradoria Italiana, na época, fazendo a sustentação ao Tribunal de Bolonha. A tecnologia usada pelo Joaquim Barbosa e pelo próprio ministro da Justiça, o senhor Cardoso. Isso, e a defesa dele usou lá na Corte de Bolonha. Os brasileiros são medievais, né? Isto. Agora, hoje o Estadão diz que a defesa também vai usar o caso Cesare Battisti. Aí eu lhe pergunto, onde é que poderia caber, não é, a favor do Pizzolato, o fato de o Brasil ter protegido esse bandido italiano, o Cesare Battisti, que você tão bem retratou no teu livro, que eu até falei vai ser lançado em nível nacional. Agora, e me tira uma dúvida, o voto que você publica no livro é do Peluso ou é do César Peluso? César Peluso. Do César voto Peluso, irretocável. Era o relator do processo. Do relator do processo, ministro César Peluso. Essa argumentação de que daria ao Pizzolato uma cela VIP, Renato, é uma tentativa de mostrar que nós temos condições, né, de proteger de um preso, principalmente da importância do Pizzolato. Ora, nós temos masmorras medievais, basta ver o Inferno de Pedrinhas e aquele lá de Pernambuco, que foi mostrado agora como se fosse assim um campo de guerra, em que os presos estão com facões na mão, estão com armas, drogas. Então, o nosso sistema penitenciário realmente, como disse o próprio ministro da Justiça, é um sistema medieval. E nós sabemos disso, não precisa, né, ter um caso como o do Pizzolato para que a comunidade internacional venha a saber. Agora, diante das declarações das autoridades, é que as autoridades italianas, na época, argumentaram que aqui não tem condições de ter um cárcere capaz de manter um preso. Isso é uma vergonha para o país, para um sistema que está apodrecido, né? E se sabe disso, e nada é feito para dar uma segurança até a própria sociedade, daqueles que são condenados ficarem isolados. E o Estado tem que dar segurança também dos presos. Mas aqui é território de ninguém, com raríssimas exceções, Renato. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, tivemos construções daquelas unidades provisórias, que melhorou. Nós temos em estados no Paraná, em São Paulo, algumas penitenciárias que têm um modelo capaz de manter o preso em alas mais seguras, em alas mais fortificadas. Mas a grande maioria, 90% das penitenciárias brasileiras, estão aos pedaços. Então esse argumento aí, eu não entendo o argumento da defesa, não. Por que a defesa poderia usar o Cesare Battisti? Não pode, só pelo fato de não ter extraditado o Brasil, quer dizer, o Brasil descumpriu acordos internacionais com a Itália, seria essa a argumentação? Não pode argumentar, porque o Cesare Battisti, ele goza da liberdade no Brasil, ele não está preso. Ele goza da liberdade. Está dando palestra e ganhando dinheiro. A liberdade que foi dada a ele pelo Lula, né? Das maiores inversões de valores que eu já vi na história deste país. E as pessoas silenciam diante disto. Agora, quando a violência vem na sua família, nos seus filhos, nos seus entes queridos, aí você salta para a rua, agredindo o Ministério Público, o Poder Judiciário, mas quando você vê, protegido no solo nacional, alguém que pratica atos libidinosos contra uma menor de 13 anos, assassina 2 policiais
e participa da morte de 2 comerciantes em procedimentos julgados à unanimidade na Corte Europeia de Direitos Humanos, você pensa em desistir do Brasil. Esta é a motivação que você sente, é desistir do Brasil, porque você não pode aceitar algo desta natureza. Infelizmente, prevalece a ideologia e não fatos. Agora, Renato, voltando aqui... Inclusive uma decisão de uma corte superior, que foi o Supremo Tribunal Federal, se os poderes, se a presidência da República acatasse uma decisão soberana do órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, caberia ao presidente Lula, cumprindo o seu dever constitucional de presidente da República, assinar a extradição e entregar o condenado para que ele cumprisse pena na Itália, um país democrático. Mas o Lula preferiu agir ideologicamente e protegeu um bandido que Deus sabe como vive no Brasil. Ninguém sabe se rapaz trabalha, o que é que ele faz, eu sei que ele está charlando por aí. Porque é bom que se diga também que o Supremo Tribunal Federal entendeu que os crimes praticados por ele na Itália, o senhor Cesare Battisti, são crimes comuns, crimes hediondos. Isto foi acatado no voto do relator ministro César Peluso, um juiz de carreira, um magistrado por excelência. Então o Poder Judiciário brasileiro entendeu desta maneira. Também não foi respeitado porque o senhor presidente da República à época, Luiz Inácio Lula da Silva, não extraditou mesmo uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Que o ex-ministro da Corte Internacional de Haia, que é brasileiro, né, que à época fez um comentário, Francisco Rezec, quando ele disse o seguinte, que quando o Supremo autoriza a extradição, o chefe de Estado e de governo aqui do Brasil, que ele exerce as duas funções, né, no sistema presidencialista, ele é obrigado a entregar. Da mesma forma, em artigo publicado no jornal Zero Hora, o ex-ministro Supremo Paulo Brossard, um jurista por excelência também, um homem de conhecimentos, né, jurídicos, ele disse... E um homem, inclusive, que é muito celebrado pela chamada esquerda, né? Ele disse no artigo Zero Hora, que está, inclusive, retratado no meu livro, a opinião de Paulo Brossard, quando ele disse que quando há autorização do Supremo, na forma que determina a Constituição Federal do país, o chefe o chefe do Poder Executivo é obrigado a entregar o súdito estrangeiro para que aquele país possa dar cumprimento a uma condenação interna. É a mesma coisa, Renato, que o Brasil, quando inverte valores, quando tentou resgatar da Indonésia o traficante Marco Archer, que ontem, inclusive, o artigo que você leu aqui, repercutiu muito no Face, com várias recomendações e opiniões favoráveis, de que nós não podemos entrar na questão interna de um país quando ele tem a sua própria justiça e as suas próprias leis. Claro. O Brasil... Quando o brasileiro, no caso, é um bandido, um traficante... Aquela frase que digo lá... que cometeu o crime. Archer não era inocente. Exatamente. Ele não era inocente. Ele era um traficante. Passou a vida toda traficando. Com a pena de morte. Enquanto muitos pais de família, mães, trabalhadores saem de casa todos os dias para honrar seus compromissos, pagar suas contas, Archer viveu a vida na clandestinidade, usando o tráfico de droga, destruindo famílias e lares, carregando jovens para o mundo das drogas e ainda depois queria de todos nós a piedade em nome do humanismo. O humanismo é defender os humanos do violador da lei, daquele que destrói, daquele que mata, daquele que rouba. Eu acho que é por aí. Mas a presidenta Dilma, Renato, tomou as dores e queria... Vou deixar vocês aí, só para encerrar, dizer o seguinte: amanhã no Jornal da Clube eu vou mostrar o áudio daquele empresário gaúcho que assinou e protocolou, ele botou no papel, ele assinou, ele protocolou, ele se coloca à disposição do Ministério Público Federal, do procurador Rodrigo Janot e da Justiça Federal do Brasil para esclarecer e apresentar provas documentais do que ele acusa o presidente Lula de se envolver com delitos escabrosos da Petrobras. Amanhã eu vou botar o áudio da petição dele, que eu já li aí no programa, mas amanhã eu vou colocar o áudio e ele diz, de viva voz, vai dizer amanhã no programa, numa reunião realizada em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, com ele,
o Paulo Roberto Costa, o Paulinho, o Lula chamava ele de Paulinho, o Lula, é que o Lula toca na perna dele e diz assim: Supremo Tribunal não vale nada, o que vale são as relações entre as pessoas. Talvez por isso o Lula não tenha extraditado o Cesare Battisti, né? Porque segundo o empresário, e amanhã ele vai falar aqui na Rádio Clube, o Lula disse: o Supremo Tribunal não vale nada não. Amanhã, no Jornal da Clube, os nossos ouvintes vão ouvir de viva voz o empresário falar. Quantos brasileiros não conseguiram resgatar seus direitos e foram violados através por meio das decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem seus erros, como tem o Ministério Público, como todos nós erramos, mas é a Corte maior da nossa justiça, tem homens de bem, juízes que sabem julgar e decidir, questões que se arrastaram e o Supremo deu palavra final. Então nós não podemos, desta maneira, um chefe de Estado contra um poder independente, que é o Poder Judiciário, que quer queira, quer não, é a nossa justiça que precisa, claro, mais e mais investimentos do Estado, mais juízes, mais servidores, para que possa atender o cidadão melhor. Ainda temos uma lentidão muito grande, Jonas, não é? Em muitos processos que demoram. Ainda temos uma gama de recursos que nós precisamos. Muitas vezes o juiz se quer culpar o juiz, quer dizer que o juiz é quem demora, quando às vezes o processo se arrasta porque ele tem na legislação brasileira uma enorme gama de recursos, que aquele processo vai se arrastando, pulando de instância para instância e quase que não termina. É esse caso aqui que o senhor vai ouvir agora, 7h58, depois o senhor comenta aqui que o ex-diretor do serviço da Petrobras, o Renato Duque, investigado pela Operação Lava Jato, ele vai poder responder o processo em liberdade. Já está livre, leve, solto e fagueiro. Mas quem tem as informações direto de Brasília, a repórter Priscila Rangel, ela traz os detalhes aqui para o Jornal da Clube. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, investigado pela Operação Lava Jato, vai poder responder ao processo em liberdade. O Supremo Tribunal Federal concedeu por unanimidade habeas corpus parcial a ele nesta terça-feira e dessa forma confirmou a decisão de dezembro do ano passado, proferida pelo ministro Teori Zavascki, pela soltura de Renato Duque. Acompanharam o voto do relator os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Renato Duque é suspeito de receber propinas de empreiteiras em contratos com a estatal e foi citado pelo doleiro Alberto Youssef e pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, réus no processo, como um dos beneficiários do esquema. Ele foi preso em novembro do ano passado na 7ª fase da Operação Lava Jato e solto no início de dezembro. Na época, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou a emitir parecer favorável à nova prisão dele por entender que existia o risco de Duque fugir do país para escapar do julgamento. A decisão do STF manteve as medidas cautelares impostas ao ex-diretor da Petrobras, que não poderá deixar o país nem mudar de endereço sem autorização. Ele também tem a obrigação de comparecer a todos os atos do processo sempre que for intimado. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Priscila Rangel. Então aí, doutor Valdo, como é que você vê? Já está solto, né? Mas é o seguinte, a legislação brasileira tem casos que a prisão preventiva é mantida e outros não. Então, por exemplo, quando você não tem condenação, quando você não tem antecedentes criminais, quando você tem endereço fixo, quando você se apresenta espontaneamente à justiça, há uma série de fatos e fatores que levam o juiz a liberar determinado acusado. Então tem que ver o que realmente a defesa argumentou. Inclusive o passaporte dele foi retido, outros ficam presos. Se, por exemplo, no curso do processo você está usando o expediente de ameaça a testemunhas, tentando intimidar. Exato, e também você destrói provas, você faz comportamentos que prejudicam a instrução processual. Então o caso dele aí foi uma análise que a Câmara lá no Supremo Tribunal entendeu que ele pode responder em liberdade. Isso não quer dizer que amanhã ou depois ele volte para a prisão, numa condenação ou num eventual pedido de prisão preventiva do Ministério Público, entendendo que ele praticou atos agora e solto que possam dificultar, o andamento do processo ou outras investigações que o Ministério Público está fazendo, a Polícia Federal, conjuntamente com a Polícia Federal, e ele pode realmente vir a voltar para a cadeia. Agora, a soltura, ela é uma brecha da lei. A lei diz que cabe quando você que pode responder em liberdade a um processo criminal, quando você não tem antecedentes, quando você preenche os requisitos lá que
a lei processual penal, o